Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa dica do casal. E nessa dica eu quero falar sobre semeadura. Aqui em Gálatas, no capítulo 6, no verso de número 7, diz assim o apóstolo Paulo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Um jovem esposo me contou uma história que aconteceu com ele. Ele disse que trabalhava numa certa empresa, ele era coordenador de um setor de uma grande empresa, e nessa empresa, a certa altura, entrou uma moça para trabalhar no setor dele, e uma moça muito bonita, muito nova, uma moça bonita, bem apresentada, e ela estava trabalhando ali no setor onde ele estava, onde ele era coordenador. E aí então ele percebeu que a moça era muito prestativa. Sempre que ele pedia alguma coisa, ele era o chefe do setor, né? Sempre que ele pedia alguma coisa, aquela moça vinha e fazia com muita presteza, assim, e com muita rapidez. E ele percebeu que a moça fazia isso e muito rápido e com muita alegria, sempre com muita alegria. Mas ele percebeu também que a moça, além de fazer o serviço que ele pedia, ela também de vez em quando trazia um cafezinho para ele. E ela ia no escritório e levava sempre um cafezinho, porque ela percebeu que sempre ele saía da sala dele, da chefia, ia até a máquina de café da empresa, que ficava fora da sala dele, e pegava um café, e isso era uma rotina que ele tinha sempre. A moça percebeu isso e começou a levar um cafezinho para ele. Mas nessa da moça ser muito prestativa, e da moça levar um cafezinho, ele me contou que o papo começou a ficar um pouquinho mais esticado, que a conversa começou a ficar muito íntima, ela começou a fazer perguntas íntimas para ele, e começou o papo ficar muito próximo. Eles começaram a ficar muito próximos ali no trabalho, e ainda no trabalho, né? E começaram alguns sorrisos, algumas piadinhas que só os dois conheciam, mas ninguém conhecia no trabalho. E de repente ele começou a dar carona para a moça. A moça agora o esperava sair, ele era um dos últimos a sair da empresa, e ela esperava ele sair para poder pegar uma carona com ele, e da carona ele partiu para o adultério. Então o adultério começou. Aí ele me disse uma frase que eu tive que corrigi-lo depois. Ele disse assim: e aí eu adulterei. E eu disse para ele: não, você não adulterou aí. Você já havia adulterado há algum tempo atrás, porque Jesus diz que quando nós olhamos para outra pessoa que não é o nosso esposo ou nossa esposa com uma intenção impura no coração, nós já adulteramos, nós já pecamos. Você já havia pecado há muito tempo atrás. E eu expliquei para ele o que eu tenho chamado de semeadura do mal. O adultério não aconteceu no ato, quando depois das inúmeras caronas, e depois dele levá-la para um motel e adulterar com ela, consumar o ato. Não. O adultério já havia acontecido na semeadura do mal. A semeadura do mal começou quando ele começou a permitir que aquela mocinha começasse a levar café para ele, que aquela mocinha começasse a sorrir para ele, que aquela mocinha começasse a ter conversas muito íntimas com ele. Começou quando ele começou a responder as perguntas íntimas daquela moça que não deveria. O adultério começou nessa semeadura do mal. Nessa semeadura do mal. E a dica do casal hoje para você
é exatamente isso: cuidado com a semeadura do mal. Nenhum adultério começa, ou nenhum adultério ele se viabiliza num ato sexual. O adultério já vem antes, nessa semeadura do mal que nós vamos fazendo ao longo e vamos permitindo essas sementes malignas que a gente vai jogando, sabe? E permite que seja jogado em nosso terreno. Sorrisos, conversas íntimas, inadequadas, piadinhas, são olhares, não é? A gente vai permitindo e vai jogando nós mesmos, às vezes, e a gente vê tantos esposos e esposas jogando essas sementes e fazendo essa semeadura do mal e já adulterando. Então, cuidado com a semeadura do mal que você tem jogado, cuidado com as sementes do mal. Não faça isso. Você já está adulterando, você já está pecando contra Deus e contra seu cônjuge. A dica do casal de hoje é essa: não jogue sementes do mal no solo do seu coração. Não jogue sementes do mal no seu casamento. Evite, fique longe desse tipo de semeadura. O apóstolo Paulo diz: aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Então tome muito cuidado. Essa é a nossa dica do casal de hoje. Se você tiver alguma dúvida e se você quiser perguntar alguma coisa para que eu responda aqui na dica do casal, então mande aí no direct aí do Instagram, então nos comentários, e com alegria eu estarei aqui respondendo e dando essas dicas. Que Deus abençoe o seu casamento. Fique com Deus.